Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast e hoje tenho o prazer de receber um cara muito especial, um cara conhecido já aqui no litoral como um dos grandes corretores da nossa região, Fábio Paese. Fábio Paese, nada mais nada menos que já movimentou mais de 1 bilhão em negócios, trabalhou no varejo nacional com empresas renomadas como a Ornari, Todeskin e por último a Oral Unique, né, na franchise. Então é isso aí. Por favor, Fábio, se apresenta, dá um oi pra gente. Pessoal, agradecer Pedro, toda a equipe aqui. Muito bem recebido, café é muito bom, hein? Opa, isso aí. Agradecer o pessoal pelo convite, né? Agradecer pela apresentação. Pô. E sim, vamos falar um pouquinho aí da história, da trajetória, das pedras no caminho, né? Que a gente tem no dia a dia, que servem para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Que legal, que legal. E o objetivo de você estar aqui hoje, Fábio, justamente porque hoje, como a gente estava conversando, as pessoas elas têm uma grande carência de referência, né? Vejo que hoje é a geração fast food, tudo para ontem. Muitas vezes olha uma pessoa bem-sucedida e fala assim, cara, eu quero andar com o carro que esse cara tem. Quero ser CEO em 60 dias, né? Exatamente, eu quero ser CEO em 60 dias e o cara não é CEO nem do próprio nariz, como brinca, né? Mas então, as pessoas elas olham hoje pessoas que estão consolidadas e não sabem a trajetória que foi até chegar lá. Não sabem muitas vezes a construção que precisou acontecer para chegar realmente nessa posição, para ter o estilo de vida, o padrão. Então, a gente precisa hoje conhecer histórias reais, pessoas que realmente saíram de um zero e que hoje têm construído algo muito bacana. E eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa tua trajetória, da tua história de vida. Legal. Não precisa economizar, pode ir nos detalhes. Vamos com calma. Eu acho que não tem problema ninguém, né? Eu falo dos jovens ou de ninguém querer crescer, ninguém querer ter ambição, ninguém querer se desenvolver. Ninguém querer, dessa pessoa querer ganhar bem, dessa pessoa... Porque assim, não adianta, eu sempre falo, não adianta a gente querer usar hipocrisia, né? Nós vivemos no mundo de matéria. Sim. E matéria é assim, pra gente ir no supermercado, pra gente se locomover, pra gente viver bem, pra gente dar uma condição boa de vida pra nossa família, pro nosso filho, a gente precisa de dinheiro. Sim. Não tem jeito. Não tem como, não gosto de dinheiro. Não, eu gosto de dinheiro. Não tem escolha. Mas aí tem os princípios, nós vamos falar sobre princípios, tá, Pedro? E um pouquinho da minha história, para o Fábio estar aqui, eu vou falar um pouquinho do cenário também de hoje, como está o Fábio, a carreira dele como empreendedor no mercado imobiliário, que é a minha atuação hoje. Eu passei por uma jornada, né? Como tu falasse, essa jornada, eu digo que eu aprendi muito, né? Eu amadureci como homem, como pessoa, como profissional. Eu sempre tive muitas metas, sempre fui um cara de meta. O cara de venda, ele é muito associado a meta e objetivo. Ambição, né? A ambição não é querer passar por cima de ninguém, mas é querer alcançar, é querer evoluir, é querer sim ganhar dinheiro, e não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada, eu sempre falo com o meu time lá, com da Paese Brand, da imobiliária, que não tem nada de errado. Uma empresa ela é constituída para gerar receita, né? Ela tem que gerar receita, porque se não gerar receita, ela não mantém emprego, ela não mantém sociedade, ela não mantém salário, não mantém nada. Mas vamos lá, vamos no princípio. Eu sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, terra do vinho, terra da uva, nascido e criado lá. E em Bento, Pedro, eu comecei... O meu primeiro emprego, na verdade, foi assim, sabe quando o guri tá em casa jogando bola? Meu primeiro emprego foi a minha mãe tira esse guri de casa, falando pro meu irmão, e vai trabalhar contigo. E eu fui ser office boy do meu irmão. Isso com quantos anos? 13 anos. 13 anos? 13 anos, Pedrinho. Conselho tutelar não escute isso aí. 13 anos eu estava trabalhando. Então eu trabalhei 2 anos como office boy do meu irmão. Office boy ia no banco, eu era da época... Talvez poucos saibam, e você nem imagine isso, mas eu era da calça larga. Lembra da Fubo? Não, não é da época. É mais antiga. Aí. Vai dar calça larga, brincos. Tenho furinha até hoje. E eu era office boy, eu fazia serviço básico ali com o meu irmão no escritório dele. E o meu irmão era um cara de TI, sempre foi até hoje, né? Tecnologia de informação, um cara muito bom, por sinal. E ele dava aula... Já dava aula na época, dava aula para a turma que na época era Carrara ou Criari, não era Grupo Todeskin ainda. A Grupo Todeskin sim comprou, fez a fusão. E aí o meu irmão tinha uma oportunidade lá de estágio, o meu irmão me indicou, eu fiquei 2 anos, isso com 15 anos. 15 anos e pouco para 16, aí eu passei num estágio, fui fazer um estágio no TI do
Grupo Todesquim. Nessa época era o abusão, tá? Não tinha, né? Como eu te falei, não tinha... Não tava de Audi ainda. Não tinha Audi, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Tinha vontade de trabalhar, vontade de crescer, vontade de aprender, era guri. E eu gostava por referência, sempre a gente tem uma referência, né? Minhas referências foram sempre meus pais, pessoas muito trabalhadoras, sempre com comércio, sempre foram empreendedores. Teus pais tinham comércio? Sim, meu pai e minha mãe tiveram mercado local, né? Mais regional e loja de material de construção. Na época, lá atrás, quando eu era mais jovem, mas... Quando era jovem, né? Ainda sou jovem, né? Pois é. Até os 30 é jovem, né? Você tá aí com 28? Estou 38. Bem 38. Feito, né? É só o cabelo, né, Pedro? Foi isso. E na época, então, eu fui fazer um estágio no TI do Grupo Todesquim. Fiquei 2 anos. O Grupo Todesquim não, era Carrara ainda na época, né? Eu fiquei 2 anos ali fazendo estágio. E aí entrei como colaborador normal e sempre no TI. Então foi, não sei, não é da época de vocês aqui, mas da época do Terminal Burro, lembra? Também não. Eu acho que tá mostrando geração aqui. Terminal Burro era o quê? Era um monitor que ele processava e era tela preta com a informação verde ou branca. E ia para uma central e aí processava, era antes do computador, né? Antes do computador ainda. Então eu arrumava isso, depois foi para impressora, arrumava impressora código de barra, leitor código de barra, computador, aí começou lá 386, 486, Pentium, essa geração aí. Ô Fábio, mas é engraçado que você não pegou o caminho mais fácil, né? Porque os teus pais tinham um negócio, os teus pais tinham empresa. Tenho certeza que já existia o filho do dono na época. Mas eu poderia, mas eu não na época eu não quero ser dono de mercado, eu queria um caminho diferente, eu queria construir o meu caminho. O que você queria? Cara, na época eu vou dizer assim, bem sincero, tá? Na época eu fui meio que espelho do irmão, né? O meu irmão era do TI, eu gostava de TI na época. Entendi. Foi bem. E aí Ele foi tua referência maior. E eu fui seguindo o espelho e aí eu fui me descobrindo. E aí foi como quando eu comecei a me despertar pro mundo, pro mercado, assim, porque e aí nessa empresa que eu trabalhava, eu era do TI, chegou a época que eu fazia compras de TI também. E ainda andava de ônibus, né? Lembrando. E aí fazendo compras de TI, eu fui criando um network bacana, porque como suporte de TI, eu atendia desde o cara de chão de fábrica, eu trabalhei numa indústria de mais de 1000 colaboradores, né? Ao CEO, ao presidente, ao filho do fundador, né? Então eu me relacionava com ambas, com qualquer nível hierárquico dentro da empresa, e eu tinha uma relação muito boa ali dentro. E começou a despertar a questão do network, da conversa, do querer conversar com o outro, do querer estar envolvido em situações novas, e faz compra, e ali eu comecei a sentir o gosto do comercial sem saber o que era comercial, né? Porque eu estava comprando, eu comprava cartucho, equipamento dentro do TI, arrumava computador, comprava servidor. Já estava nos brick, né? Já estava no compra e venda ali. Fazendo negócio, e aí começou a despertar o comercial, e eu me relacionava com a área comercial da empresa. Eu, olha que bacana olhar para essa área, e começava a olhar para essa área. Pô, mas eu já estava estudando análise de sistemas na época, eu já fiz 4 anos na Unicinos ali em São Leopoldo. Depois, no total, né? Entre Unicinos e UX, né? Que é a Universidade de Caxias do Sul, do lado de Bento ali. Resumindo, aí começou a me despertar o interesse na área comercial. Aí na época teve uma fusão, o Grupo Todesquim efetivamente comprou as marcas e começou a ter fusão na área comercial. Eu vou tentar ser mais breve aqui, Pedro. E aí, com essa fusão, começaram-se a aparecer oportunidades, né? Então o antigo representante estava sendo transformado em coordenador de campo. Opa, corta aí, edita aí. O antigo representante foi transformado em um colaborador, CLT, que representava a marca em si, mas era um colaborador e tão somente a marca para fazer suporte. E aí eu fui trabalhar, eu passei num processo seletivo, não pense porque eu era colaborador, que eu simplesmente entrei na vaga. Então teve um processo seletivo interno, muitas pessoas vieram de campo. Isso foi lá final de... Você já estava há quanto tempo na empresa? Então, eu entrei na empresa em 2002, 85, 2001 para 2002, 85, eu sou de 85, né? 16, 17 anos. Isso, 16 anos eu estava entrando ali. Então, 2001, 2002. Isso, né? Isso. Tô certo nas contas? Tá certo. Tô certo. Faz um tempinho. Tá fechando. Faz um tempinho. E aí eu entrei aí e em 2017,
começou a fusão da marca, na aquisição do Tá, grupo. então você de 2001 a 2017... Na 2007. 2007. 2007. Ah, tá. Desculpa, 2007. Aí eu me errei. 2001 a 2007 eu estava, não na mesma função, mas entrei como estagiário e dentro do grupo Todeskine eu estava dentro do TI. Em 2007 começou as fusões. Em 2009, final de 2009, então eu fiquei ali 8 anos. Isso. 8 anos. 7 para 8 anos. 2009, 8 7 para 8 anos no TI. Tá, pronto, tá. é isso aí. Esse é o período. Tá fechando a conta. Essa é a conta. 2009 eu entrei no processo seletivo e 2010 eu fui para o campo. Certo. Pronto. Certo? Eu fui para o campo como coordenador de campo. E aí eu era um cara de TI. Eu nunca me esqueço, eu comentei já com meu pai. Eu nunca me esqueço, fui falar com meu pai, comerciante, né? Na época eu falava comerciante, dono do mercado, varejo há bastante tempo. Varejo mais simples, mas era varejo. Né? E ele falava, você me chama de Fábio, né? Fábio, apelido de Fábio, né? Fábio, tu não sabe vender. Ele dizia, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu pensei comigo, né? E para mim, com certeza, foi eu sempre fui um marco para minha vida, né? O pai sempre como a nossa referência. E o meu pai me falando assim, não, tu não sabes. Tudo bem, pai. Eu vou aprender, né? E aí eu fui para o campo. E no campo, qual que era a minha função? A minha função era abrir novos negócios, novas unidades de lojas de uma marca específica, que era a Criare na época. Então, a primeira atuação comercialmente como cargo, como colaborador, foi numa das marcas, Criare, e eu fui para o interior de São Paulo. No interior de São Paulo, eu fazia gestão de 5 lojas. Eu morava em São José do Rio Preto. Foi a primeira vez que eu saí de casa, vamos falar assim, lá em São José do Rio Preto, eu fui fazer a gestão dessas lojas e fazer expansão. Expansão, na época, não tinha digital, então expansão era no efetivamente no físico, bater porta. E aí, qual que era o pensamento, né? Bom, se eu vou atender um consumidor final, eu estou vendendo uma marca que vende móveis sob medida. Certo. Esse cara que vai comprar um móvel sob medida, ele vem depois de construir a casa dele, ou comprar o apartamento dele, etc. Certo. Então, qual que era a estratégia lá atrás? A estratégia era, bom, o cara tem uma loja de acabamento, revestimento, uma loja de material de construção, ele tem o cliente que vai comprar o móvel sob medida. Então, a estratégia era bater porta nesse cara. Esse era o tráfego pago da época. Era o tráfego pago. Quem que eu vou mirar para ser o meu lead? Qual que é o meu lead? Então, o meu lead prospect, ele vinha oriundo da cascata do processo da construção civil. E a gente ia lá, batia nesse cara. E nesse cara... Aí eu já estava com um carro. Na época, a empresa dava carro. Opa, já estava grandão, já então. Mas voltando um pouquinho mais no TI... E você já estava beirando os 30 anos. Ali foi 2000... Então, nós temos que voltar, então, 14 anos atrás? 14 anos atrás. 24. 23? 2010. 14 anos atrás. E você tinha 25 anos. Não. 23 para 24. 23 para 24. Tá. Eu tô com 38. É que eu tô com 38 recém-feitas. Mais ou menos assim. Então, bom, falar de área comercial, eu tô com 14 anos. Legal. 14 anos. Então, minha história comercial efetiva são 14 anos. Certo. Ok. Só que aí no meu primeiro ano eu dobrei o número de loja, as unidades que eu tinha dobraram de faturamento, né? E aí já no primeiro ano eu, graças a Deus, fiz um resultado bacana. Mas foi como? Foi um guri novo lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, dando o all-in. Para mim foi o all-in. Não tinha volta, né? Eu não tinha como voltar para o TI. Ou eu dava certo na área comercial, ou eu ia fazer outra coisa, mas não era mais na empresa. Tanto que o gerente comercial, gerente nacional da época, chama Vitor Cruz, ele veio da Todeskine. E para assumir a marca, e ele fez toda a reformulação na estrutura da área comercial. Ele disse, Fábio, cara, é o seguinte, me lembro até hoje, ele veio numa sexta e falou assim, eu passei por todo o processo, e na última etapa com ele, falou assim, Fábio, é o seguinte, não tem volta, tu vai dar certo ou tá na rua. Eu disse, cara, tá bom. Desse jeito. Tu quer? Quero. Então pensa. Pensa no final de semana e volta a conversar comigo na segunda. Possivelmente hoje falariam que é uma empresa opressora, né? Que é uma empresa que não visualiza o colaborador. Mas eu entendo assim, ó. Eu não levei por esse aspecto, tá? Eu levei no aspecto assim, cara, ele tá me dizendo assim, é algo tão importante para minha vida, é uma decisão tão importante para minha vida, que eu tenho que estar muito convicto disso. E para mim ali foi uma virada de chave muito forte, porque na época eu dizia assim, eu quero, mas eu não sabia o que vinha pela frente. Eu tava na coragem, eu queria fazer. Eu queria ir. Não sabia como, talvez. Eu não sabia. Não sabia como. Eu não sabia o que me esperava. Mas eu queria. Então eu vou. E foi assim, eu vou. Eu vou confiar.
em algo maior. Aí não vou entrar nos méritos de religião, crença aqui, mas eu sempre creio que Deus prepara algo melhor para nós, algo bom para nós. Então, a gente tem que confiar, às vezes, antes de querer fazer do nosso jeito, né? Concordo. Ponto. Então, eu confiei. Eu queria algo, eu vou confiar. É essa a oportunidade, ela está indo na minha frente, eu vou abraçar. Pronto, resumindo, no meu primeiro ano, então foi 2010 efetivamente, eu já estava no campo, eu fui, com todo o respeito à turma da época, eu sempre falo, eu acho que eu fui pouco treinado, mas às vezes tem... O pouco treinado é relativo, né? O pouco treinado é alguém do teu lado te ensinando como fazer. Às vezes tu é treinado sozinho, tu aprende sozinho. Então, alguém do meu lado me ensinando a fazer, eu acho que eu fui pouco, mas eu aprendi muito ralando, né? Então, ninguém me ensinou como ia atender efetivamente uma loja, como atendia a loja. Eu não sabia o que era markup, eu não sabia o que era uma formação de preço. Eu não sabia nada, efetivamente. Eu não sabia o que era conversão, ticket médio. Teve que ir na raça. Resumindo, na raça eu aprendi. Na raça, no primeiro ano eu vendi lojas, eu montei lojas. Na época não era franchise, era revenda, né? Era muito pouco, o moveleiro era muito pouco. Hoje o grupo Todeskine, todo ele está virado para o franchise, mas na época não era. Porque o grupo, as marcas, elas vinham o quê? Elas vinham de lojas que vendiam, lojas de imóveis que vendiam os seus produtos. Depois lojas que colocavam a bandeira na frente e vendiam só os produtos exclusivos, e era uma loja exclusiva. E depois veio para uma migração de loja com autorização, com garantia, e depois veio para franchise. Foi uma migração. Então, da loja do varejo, da Magazine, veio... Que hoje... Uma Magazine Luiza, por exemplo, não vende uma marca Todeskine, mas ela vende um produto produzido dentro de uma marca lá dentro, que é a Carraro, por exemplo, certo? Que é um armário da Carraro. E que ainda chegou na evolução que hoje a marca Magazine Luiza vende diversas outras marcas dentro de e-commerce, né? Que funciona simplesmente como marketplace. A sua própria fábrica, que é a Bartira, que fica lá em São Paulo, em São Caetano do Sul. Não sei se é em São Caetano, São Bernardo, Santo André, na região da ABC. Então, o que eu quero dizer com isso? O grupo Todeskine, querendo ou não, hoje ainda é o maior grupo moveleiro da América Latina, né? Nós vamos falar ali de Todeskine, né, que é a principal marca, né? Italina, que hoje tem mais de 1000 lojas no Brasil, Criari, Avanti, Carraro, todas elas posicionadas por nicho e por classe social. Então eu tive a sorte, vamos dizer assim, de o meu irmão me conduzir, né? Eu tive a oportunidade de entrar no principal grupo moveleiro da América Latina. E aí eu aprendi muito, né? No meu primeiro ano na área comercial eu aprendi muito, ralando muito. E aí eu dobrei os resultados, eu dobrei o número de lojas, e aí, consequentemente, quando tu pega um cara novo com sangue no olho fazendo um resultado desse, o que acontece? Uma promoção. E eu fui promovido. Aí no segundo ano eu fui para São Paulo capital, eu virei meio que um key account, porque eu comecei a atender Toque Stock. São Paulo capital era uma responsa, hein? Então no meu segundo ano, um ano e pouco eu tinha, vamos falar assim, um ano e alguns poucos meses, eu peguei os principais clientes, lojistas, e eu era key account da Toque Stock. Como assim, Fábio, que é account da Toque Stock? Então eu atendia uma das marcas do grupo, porque a Toque Stock, quando tu vai lá dentro, a Toque Stock não produz nada, né? Ela não produz nada. Ela são outras empresas que produzem um produto e colocam a marca. Então uma cozinha que saía lá de dentro, saía lá dentro da Móveis Carraro, do grupo Todeskine, embalada com a marca Toque Stock. Mas quem produzia não era Toque Stock. Não era alguém que estava vendo. Então era uma marca que vendia Toque Stock, mas a produção era interna. Então eu comecei a atender o famoso key account, né? Grandes contas, né? Que era uma das grandes contas da empresa. Então tinha um ano e pouco de área comercial e eu já estava atendendo grandes contas. Nesse tipo de conversa. Nesse tipo de conversa. E aí o volume já era de milhões, né? O treinamento para você chegar lá? Cara, mas eu tive uma escola boa. Porque assim, tanto o Vitor, eu cito o nome dele, e com certeza que foi Vitor, eu tive bons líderes, sabe? Eu sou grato porque eu tive bons líderes, né? O Rogério Franci, que foi o diretor que me colocou para dentro, foi um cara que veio do grupo Todeskine também. Hoje ele voltou pro moveleiro, ele saiu depois voltou pro moveleiro, mas é um cara que, na época, lá atrás, foi uma das pessoas que... A Todeskine é famosa pelo slogan lá atrás dela, o coração da casa, né? Ela veio por esse nome, da cozinha ser o coração da casa. Então foi uma pessoa que ficou lá, eu acho que uns 40 anos, 35 anos. Então ele foi meu diretor. Vitor Cruz tem uma trajetória muito forte no mercado, foi meu gerente nacional. O meu gerente regional foi o Ronaldo Malés. Tanto o Ronaldo quanto o Vitor, eles tiveram uma bagagem muito forte de Ambev, né? Na época que a Ambev tem os seus prós e contras aí quando fala de mercado de área comercial, mas querendo ou não, entregou muito resultado, né? Então, não estão onde estão à toa, né? Não é de graça. Então, eles tiveram essa escola de Ambev e eles replicaram no moveleiro. Então, eu peguei muita escola de métrica,
E métrica diz assim, é entender os números de uma operação, né? Quando eu falo de conversão de paciente, conversão de clínica. Vamos chegar em clínica. Vai chegar na oral lá. Mas conversão de cliente, conversão de valores, ticket médio, receita, faturamento. Faturamento não é sinônimo de lucro, né? Como é que eu chego nas margens, nos lucros, no CMV, o custo da mercadoria vendida. Bom, então isso tudo lá atrás, cara, quando eu tinha 1 ano e meio de comercial, eu já entendi isso tudo. Por quê? Porque eu peguei uma turma que me ensinou muito disso. Eles já vinham com isso forte. Então eu fiquei ali mais 1 ano e pouco sendo coordenador e aí eu fui promovido para gerente regional. Porque eu já entreguei resultado de novo, então foi muito rápido, né? 1 ano e pouco no interior de São Paulo, mais 1 ano e pouco como na capital e aí eu já ganhei uma promoção como gerente regional. Como gerente regional, aí eu montei meu time, né? Aí eu fui pro campo, eu trouxe cara da Melita, eu trouxe cara de mercado, trouxe cara de Ambev. Aí você já tinha uma certa autonomia maior, não, eu já montei, time, eu já comecei a montar meu time. Então, com 2 anos e meio, vamos falar assim, eu já estava liderando a área comercial. Né? Então, eu já montei meu time ali na época. Começou com 3, depois foi a 6 caras. Eu já era um gerente regional, eu pegava primeiro parte do oeste de São Paulo, parte do centro-oeste do Brasil. Depois peguei São Paulo, o estado inteiro, as principais contas. Veio para mim como gerente da área. Isso foi até metade de 2014. E aí, graças a Deus, sempre entreguei resultado ali, né? Resultado, digo, crescendo faturamento, entregando margem para a empresa, crescendo com lojas. Né? Aí nós temos história, né? Aí o podcast aqui vai para longe. Eu vou pular. Mas vamos lá. Eu vou pular um pouquinho dessas entrelinhas, porque tem bastante coisa por trás. Mas eu saí de lá, assim, porque me deu um estalo numa época no seguinte sentido. Por que eu saí do Grupo Todeschini? Eu poderia ter ficado, vou dizer, eu acho que até hoje, tá? Você ficou quantos anos no Grupo Todeschini? Eu saí em 2014, metade de 2014, então não falo 2002, né? Início de 2002 até 2014? 12 anos. 12 anos. Eu fiquei 12 anos no Grupo Todeschini. E eu saí, tá? Eu pedi para sair. Por quê? Porque, cara, quando o cara começou a ir pro campo, no campo, o cara começa a dizer, mas será que é só isso aqui? Será que o mundo é só isso? Porque eu comecei lá no estagiário de TI, eu estava já como gerente regional, eu tinha uma projeção de ser gerente nacional um dia. Mas será que o mundo é só isso? E aí comecei a me questionar. Eu comecei a olhar para o cenário que eu estava e eu acho que está na hora de eu olhar para fora. E aí quando eu fui olhar para fora, como eu estava numa empresa grande e construí uma carreira legal e na área comercial, as oportunidades aparecem. Quando tu olha para fora, tu tem um currículo já legal, tu olha para fora e vem a oportunidade. E aí eu abracei uma oportunidade numa empresa de Bento Gonçalves também, é uma indústria moveleira que deve estar com seus 60 anos, o Grupo Todeschini está com mais de 90. Está com seus 60 anos, é uma empresa menor, porque quando eu falo da maior, é o Grupo Todeschini. Né? Então, não vai ter maior, eu já estava na maior. Já estava lá. Eu já estava lá. Eu já tinha crescido na maior. E aí eu fui para uma empresa familiar, chama Sandrin, lá de Bento Gonçalves, fica logo na entrada de Bento, uma empresa bem bacana, pessoas do bem, gente bacana. E aí nessa época eu fui para assumir eu fiquei os primeiros meses dividindo aí com o gestor que estava, e aí ele foi para uma marca mais popular e eu assumi a marca de móveis sob medida nacional. Eles tinham um objetivo de transformação da área comercial, eu fui para fazer aquilo que eu aprendi. Você assumiu um braço. Eu fui para fazer aquilo que eu aprendi, né? Eu era o consultor de campo, que virou um gerente e fez a área comercial. Entra numa área de expansão, né? Tudo quando eu falei aqui de consultor de campo, coordenador de campo, eu já fazia expansão. Eu fazia sempre 2 frentes. Era uma, vender novos negócios, por exemplo, que a gente fala de 1 bi de negócio, porque tem número aí, tá? Nós podemos botar no papel que esse número acontece, isso eu te garanto, tá? E aí depois quando eu chegar na Oura Unique, só ali já passa. grande parte desse número. Então, me perdi aqui um pouquinho, perdão. Tá, você tá falando o seguinte, que você, desde que você estava no Grupo Todeschini, já tá estava comercial aqui, e expansão. Por isso que eu me perdi, tá? Comercial Faz o corte aí, né? Mas o comercial e expansão. Então, o grupo Oura Unique em si, Oura Unique. Sandri. Não, lá atrás. Todeschini? Todeschini. Desde ali eu comecei sempre fazendo o quê? Vendendo os novos negócios, que é expansão, e gestão. Então, gerir a operação. Beleza. Então, dali para cá, eu sempre fiz isso. Só teve uma pausa aqui no meio. Então, fui para a Sandrin, fiquei 2 anos e pouco na Sandrin. É uma empresa menor, fiz um movimento bacana. Só que aí me veio mais... O que me veio? Cara, eu trabalhei num grupo grande. Trabalhei num grupo pequeno. E eu tinha um anseio do luxo. Do mercado de luxo.
E eu sempre falo que nada é por acaso. E aí, por coincidência da vida, uma recrutadora, talvez da principal marca de luxo do mobiliário nacional, que é a Ornari. Ornari é muito... Ornari, Kitchens, Florence, Bom Tempo, são as marcas do cenário. Ornari, ela tem lojas em várias lojas dos Estados Unidos, tem loja em Milão, está montando loja em Dubai, expõe em Milão. Então, ela é a referência no design nacional, no mobiliário sob medida do AAA. E aí, resumindo... eles estavam num processo dos filhos do fundador, que é o Peter Chatan, ir para os Estados Unidos e precisavam de uma pessoa para gerir a rede a âmbito nacional e internacional. E eu queria ir para o mercado de luxo e pronto. Aconteceu. Caraca, que legal. Que legal. Aconteceu, e aí eu fui para Ornari. Talvez o ponto alto da tua carreira até o momento. O auge, Porra, eu fui tocar uma rede de alto luxo. Porque você queria o luxo, você queria uma empresa grande. Então eu já vinha do varejo grande, como área comercial, e eu fui pro luxo, que aí é bem nichado, né? É um mercado bem nichado, de uma mobília, é um móvel sob medida de alta qualidade, de alto valor agregado. O que você vê da diferença de você trabalhar com um alto ticket, né? Um produto de luxo, para o produto convencional, popular? Cara, o que eu vejo assim, todo mundo vai querer qualidade, né? Mas o mercado de luxo, ele entrega mais qualidade. Não tem como dizer que não entrega. Com certeza. Ele entrega muito mais qualidade, né? No produto em si. E aí depois vem a questão da marca envolvida, né? E aí vamos falar de carro. Sai do moveleiro e vem para carro. Cara, com todo o respeito, um Gol, um Onix, ele te leva a qualquer lugar. Ele é um carro. Certo. Que tem 4 rodas. Que tem a mesma função. Que é um carro bacana, que é um carro que te gera conforto. Mas um Audi, ele também tem 4 rodas. Mas ele te entrega um produto e uma qualidade. Uma experiência diferente. Então, Fábio, o que tem? Tem diferença. Tem diferença, tá? E aí, quando a gente fala só de produto, quando eu falo de alto luxo, eu sou indelicado, né? Não posso falar só de produto. Produto entrega, mas tem muita coisa por trás pensada. Né? Quando eu falo de alto padrão, eu não estou falando só de produto. Eu estou falando de uma entrega completa. E eu vou entrar daqui a um pouquinho mais, se tu me permitir, Pedro. Claro. Então, só para terminar essa questão, eu fui para a Ornari em janeiro de 2017. Saí da Sandin em janeiro de 2016, em 2017 fui para a Ornari. Foi um ano muito bacana, também entreguei resultado. Na Ornari foi a única empresa que eu não fiz expansão. Lá tinha, infelizmente, ele faleceu, mas já tinha um rapaz que fazia expansão. Foi um amigo meu, chama Vinícius, cara muito bacana. Então já tinha uma pessoa que fazia expansão, eu só fui para fazer gestão da rede. Então, até a Sandrinha eu fazia gestão e expansão, e na Ornari eu só fiz gestão. Eu fiquei um ano lá, só que eu estava em São Paulo, então nessas idas e vindas eu tinha ido para São Paulo lá atrás, depois voltei, quando fui gerente fui para São Paulo de novo, depois voltei, fui para Ornari, fui para São Paulo de novo, e eu já estava cansado de São Paulo, tive umas situações particulares de vida. E eu disse, cara, tá na hora de voltar para o Sul, eu quero sair de São Paulo, gosto de São Paulo, acho que o movimento é bacana, mas tudo tem os seus momentos, né? Eu sempre falo, eu até falava com o antigo gestor da Hora Única que trabalhava com isso, cara, o cara para ser um cara da área comercial completo não é só o digital é fundamental, mas ele tem que viver o campo e ele tem que viver São Paulo. Depois que ele viveu o campo, viveu o São Paulo, viveu o digital, ele é um cara completo. Ele vai ter tudo que precisa. Porque ele vai aprender tudo que precisou. São experiências completamente diferentes. São experiências. São tatos completamente diferentes. E que hoje não tem como você ser completo sem um desses, né? Concordo. Eu acho que assim, completo é meio que dizer assim, cara, sempre vai ter algo a agregar. Mas são experiências que o cara tem que viver para entender assim, são bases. Não é só isso que existe no mundo, né, Pedro? Então, eu fiquei no Ornari e aí, eu sempre falo, nada coincidência, eu conheci... E cito aqui, Alexandre Cita, ele estava dando um curso na BF e eu conheci ele, e ele que estava estruturando a franchising da Hora Unique, que foi o meu último projeto. A Hora Unique, ela estava no seu início na época, o Dr. Nadim Farid, que é o fundador. Né? Quanto tempo de empresa na época? Na época, quando eu conheci o Cita em 2017, quando eu estava no Ornari em São Paulo, fui fazer o curso na BF. A Hora Única tinha iniciado sua primeira clínica na metade do ano de 2016. Então, a Hora Única tinha um ano, quando eu conheci o Cita. Posso voltar um pouquinho? Pode. Você falou que você estava no curso da BF, isso? Isso. Associação Brasileira de Franchise, né? E me diga, o que você estava fazendo lá? Como que você chegou até lá? Porque ninguém vai no curso da BF à toa, pô.
Cara, eu vou falar. Não tem problema, pode divulgar. Mas eu fui na BF porque o dono da Ornari tinha um curso na BF e não foi no curso. E ele disse, Fábio, tu quer fazer o curso? Eu vou fazer o curso. Caraca! Eu vou fazer o curso. Mas eu conheci o Cita não era pra eu conhecer o Cita, mas era, né? Entendeu como eu conheci? Entendi. Então, assim, e naquele movimento todo, o Cita, ele postou uma época lá uma vaga de expansão, então somente expansão aqui em Itajaí. E resumindo a história, eu conheci o Nadim através dele, fundador do Oraunic, e eu disse, cara, tá na hora de eu dar um downgrade aí, porque eu efetivamente dei um downgrade. Eu era um gestor que tinha chegado no meu, talvez... Nacional. Gestor nacional, internacional, tava uma rede forte, entregando o resultado, a Ornari estava entregando um resultado bacana, me dava muito bem. E me dou até hoje, tá com os franqueados da Ornari, tem gente que me liga até hoje. A galera que, mesmo que não tá na Ornari, me liga, eu me dou bem com a turma, até com a parte da família lá, dos fundadores, me dou bem. E aí, eu disse, cara, tá na hora, eu vou fazer mais um all-in aí na minha vida, né? Eu vou falar que foi meu segundo all-in. Né? Que foi o quê? Foi o downgrade, eu fiz um downgrade. Uns 30 aninhos, né? Cara, não, vamos lá, eu vim pra cá em 2018, janeiro de 18. Então, voltamos aí 6 anos atrás, 32 anos. E aí eu dei o segundo all-in. O que é segundo all-in? Cara, é tu baixar de uma base financeira já bacana e vir pra, sei lá, dois. Quanto foi, Pedro? Um quinto da tua base financeira. Skin e dizer total, né? Skin the game. Eu falo assim, vamos. Mas assim, acreditando muito no projeto, acreditando muito no projeto do Oraunic, é um projeto bem bacana. E dizendo assim, pô, eu quero fazer algo novo. Eu só tinha até ali trabalhado no moveleiro, né, no móveis. A Ornari já era franquia, então já entendi. Já estava no meio de franchise. Já estava habituado com franchise. Quando eu saí das outras empresas, já era franchise. E aí, eu vim para a Oraunic em janeiro de 18, trabalhar para o Nadim. Eu era colaborador normal, a empresa tinha 4 colaboradores, acho que eu fui o 4º colaborador. Tinha, nessa época ali, 11 clínicas abertas. E aí, de lá até maio do ano passado, de 2023, passaram-se 5 anos e 5 meses, 5 anos e 4 meses, e eu vou falar os motivos de ter saído de lá, mas lá, pô, talvez tenha sido o maior case aí da minha vida profissional. Eu acho que a gente não tem como negar. A Oraunic hoje é uma rede consolidada no Brasil, tem 270 clínicas abertas, eu participei dessa jornada, e aí eu participei em vários cenários, né? Eu participei iniciando como colaborador. Ô, Fábio, fala pra nós quantas franquias tinham na época, quantas unidades 11. Então você entrou, tinham 4 colaboradores? 4 colaboradores, 4. Elis, poucos. 4 colaboradores. 11. E você saiu a franquia? E o Nadim, né? Mais o Nadim. 270 abertas em operação, fora o resto vendido e tudo mais, todo o processo, todo o sellout que ela já entrega hoje. Eu sempre falo que, claro, são grandes os méritos e todos os maiores méritos do próprio fundador, mas com certeza do Nadim, que é um cara muito visionário, que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito dele. Mas eu com certeza tenho meu dedo ali, ajudei ele em todo esse processo que ele construiu. Com certeza. De consolidar uma marca hoje no varejo nacional. Então eu entrei como colaborador, saí como diretor, sócio, acionista, franqueado e muitas outras coisas aí que a gente pode comentar um pouquinho se tu quiser. 5 anos. Cara, 5 anos e um pouquinho. É que assim, né? Quanto tempo deu de podcast até agora, Perosa? 35 minutos. Agora que o podcast começa, porque querendo ou não... Oi, eu introduzi, fiquei falando de mim. Não, mas não adianta, porque assim, Fábio, agora que a gente começa a olhar e entender o porquê das coisas... A turma de trás vai dar um café pra mim aí, quer ver? Vamos lá, vamos ver se o backstage tá atento aí. Ai, sim. Porque o que acontece, cara? Olha só. Pô, você começou numa empresa... Sendo que você não precisava disso porque os seus pais tinham um negócio. Se você quisesse um salarinho, se você quisesse uma coisa cômoda, eu podia. Você poderia ter ficado ali. Eu podia ficar ajudando meu pai e minha mãe no mercado ali. Eu já possivelmente no mercado e já ia ser empresário. Isso, não podia. Você já sairia dono de negócio, digamos assim. Sairia dono já. Você provavelmente iria ganhar até mais, ali como no cargo filho do dono, na época. Ia ser o CEO, podia ter uma rede de supermercado. Podia. Então, cara, aí já começa completamente diferente do que a gente muitas vezes
do que as pessoas imaginam. Acho que essa é a questão. Outra coisa, você entrou como office boy com 13 anos. Sim. Com 13 anos. E você permaneceu na mesma empresa ali por 8 anos? Entrei como estagiário no TI e permaneci na mesma empresa por 8 anos no TI, depois mais 4 anos e meio na área comercial. Então, na mesma empresa, uns 12 anos. Que foi o grupo todo Skin. O maior tempo de empresa que eu fiquei... Pô, não sou tão velho assim, tenho 38. Eu fiquei 12 anos numa empresa, um pouquinho mais de 12 anos. Pô, 12 é um terço da tua vida. É um terço da tua vida. Numa empresa. Não dá pra gente contar até 8 anos, né? Acho que não. Enfim, pô, são 12 anos. Então, assim, cara, aí a gente já começa a ver o quê? Pô, toda uma construção por trás de quem você é hoje, entende? Porque é aquilo, hoje a gente vê o resultado. As pessoas não viram o processo, não viram essa escada, né? Uma coisa que eu achei interessante também, pô, você estava numa empresa enorme, mas você tinha um cargo ali, por mais simples que fosse, mas que te ensinou o poder do relacionamento, né? Te ensinou talvez a respeitar pessoas. Sim. Porque você lidava Independente da hierarquia, do que for, do que seja, do que tenha, do que não tenha. Pessoas são pessoas. Pessoas são pessoas. E você teve ali o acesso aos diretores. Sim. E teve acesso às pessoas tenho talvez até da hoje, limpeza, tenho né? até hoje. E tenho até hoje, acredite, da enfermaria à diretoria, até hoje dessa empresa. Então o acesso. Então, cara, isso é extraordinário. É extraordinário, porque querendo ou não, você entendeu que, cara, aquela coisa, você precisa dar valor às pessoas, né? Você precisa entender como circular. Vou te cortar, o diretor dessa empresa, que hoje não é mais, ele saiu também, né? Ficou mais um tempo, mas depois saiu. Agora, meu aniversário foi 12 de dezembro, ele me deu feliz aniversário. Que irado. E pra mim isso, cara, irado, é algo que tem que ser bem plantado. E plantado bem, né? Plantado bem. A gente fez bem, eu fiz bem pra ele fez bem pra mim. Porque, cara, não é qualquer um que vai te mandar feliz aniversário. Não. Cara, tem gente, vou dizer... Tem gente que eu conheço, que é parente, não dá feliz aniversário pro cara. E o cara lá de trás... E o cara ter essa consideração, né? Ele foi um dos caras que me tirou do TI. Ele me tirou do TI. Ele deu, eu vou dar oportunidade pra esse guri aqui de dentro. Então é uma relação que a gente acaba construindo de confiança, de respeito e de amizade, né? De amizade. Então tá, vamos lá. E eu acho que isso te ajudou muito a você saber lidar com pessoas de todo o potencial financeiro, de toda... Né, de qualquer área em si. Tu saiu de uma rede, de certa forma, não que seja popular, mas a toda Skin comparado com o Ornari. Sim. Né? Sim. E ao mesmo tempo você ter condição de entrar no mercado de luxo sabendo lidar com essas pessoas, sabendo entender muitas vezes o que elas esperam de um produto, o que elas esperam de uma experiência. E mesmo assim, pô, depois de ter chegado no, talvez, gerente nacional, internacional, ali dentro, talvez, do setor que você estava, cara, para você crescer mais do que isso, eu não sei o que tinha que acontecer, porque o teu cargo... O meu eu respondia pro dono, só pro fundador. Tipo, ele tinha que mudar meu cargo de gerente internacional para diretor e ia ficar na mesma coisa, era só ele me dar mais outro cargo, mas era a mesma coisa. Mas era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Tanto que o cara que entrou no meu lugar, eu não tenho problema. É Bruno, inclusive. É um cara bacana, tá lá até hoje, no Ornai. Legal. Até hoje. Ele já entrou como diretor, já. Tipo, Pronto. Né? Eu era já diretor, já. Não... Então, mas tava bem. Depois de tudo isso, tu pegar, praticamente pendurar essa chuteira cara que você tava usando e falar, não, vou mudar de ramo, vou mudar o setor e entrar num negócio que basicamente, ok, você já tinha trabalhado como diretor de expansão, mas num ramo completamente diferente, né? Eu acredito que até o fato de você trabalhar no mercado de São Paulo é diferente do mercado regional, mesmo sendo expansão, mas eu acredito que tenha... Nessa época aí, ainda de Ornari, já pegava, o mundo digital já estava começando a mostrar suas caras, né? Então o movimento de reunião já era online, já existia o Zoom. O Zoom já funcionava. Já tinha as call. Entendeu? Vamos fazer uma call. E aí já começava a acontecer esse movimento. E aí quando eu vim para a Oura-Unique, né, pô, a gente fez expansão, a gente fala de... A Oura-Unique, o Dr. Nadinha, ele tem outras marcas, Lisolaser, participou da Face Unique, que foi um dos projetos dele, que hoje não é mais, mas eu participei de expansão dessas marcas, eu fui o executivo que fez a expansão dessas marcas, inicialmente sozinho, depois eu construí um time, né? E deixei, graças a Deus, um legado lá, e nós vendemos ali com certeza mais de 500 unidades, né? Quando eu falo de unidade vendida, e quando eu falo de investimento colocado, investimento, né? Para montar esses negócios, nós estamos falando aí com certeza algo aproximadamente de 700 milhões de reais ali.
Então é alguma coisinha, né? 700 milhões. Algum dinheiro. Põe coisinha nisso. Algum dinheiro. Né? Então, isso aconteceu eu fiquei ali até maio, mas o bacana dessa construção é que Fábio, como pessoa, eu me desenvolvi bastante, né? Me desenvolvi bastante como cara de venda, porque era um cara de venda que vinha do meio do analógico, não tinha tanto digital, então eu tive que aprender o digital. Não que eu seja o mestre no digital, né? Mas eu aprendi bastante coisa aí, com certeza, com bons mentores também que eu conheci ali, com agências boas, com diretores executivos, com CMOs que tem lá hoje. Então eu aprendi bastante coisa com eles, com CEO, com pessoas que vieram de bastante bagagem de mercado. Então eu aprendi bastante desse movimento e no dia a dia, né? Apanhando também, porque lá atrás o marketing era agência, caiu o lead, ou quando não tinha o lead era eu... Na ligação mesmo aqui. E assim, quando eu comecei lá não tinha lead. Eu botava a clínica odontológica em Ourinhos, no interior de São Paulo. O que aparecia no Google, eu fazia a ligação pro cara para tentar. Isso à distância, fazendo reunião, apresentação por Zoom, e aí nós fomos crescendo, foi crescendo. Pô, vende uma, vende outra, vende outra, daqui a pouco um indicou outro, daqui a pouco outro indicou, daqui a pouco o network virou um efeito bola de neve ali. Daqui a pouco a gente vai para uma feira, vende, vai para outra, vende, vai para outra, vende, o projeto tá legal, o projeto é bacana, o projeto tá consolidado, cresce, daqui a pouco tem 50 unidades, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 200, e foi nesse meio do caminho. Eu ganhei dinheiro, claro que ganhei, né? Graças a Deus, faz parte disso, né? Eu vim no all-in. Ainda bem, né? Eu vim no segundo all-in, como eu falei. Segundo all-in. Graças a Deus deu certo. E aí eu acabei começando o meu primeiro movimento de empreender, né? Porque até antes disso, eu nunca tinha colocado, poderia ter colocado uma loja de imóveis, né? Sempre falo. Trabalhei 12 anos dentro da principal indústria moveleira, na referência do design, high-tech, Ornai, e não coloquei uma loja de imóveis. Por quê? Talvez não despertou naquela época, não tinha aquele... Né? Antes de você falar sobre isso, o que você acha hoje, né? Você vê muitas vezes uma massa que tem um pensamento onde você trabalhar dentro de uma empresa é deixar o patrão rico, você trabalhar, dar o seu melhor dentro de um negócio, é quase que algo burro de se fazer, porque você vai estar deixando outra pessoa rica e que você não está trabalhando no seu negócio. Tem aquela coisa assim, não, eu preciso ter o meu negócio para que eu tenha dinheiro. Como que você entende essa colocação? Eu falo assim, eu ia falar que tive a sorte, né? Mas talvez não seja a sorte, talvez seja o formato que eu penso das coisas, né? E talvez vá responder a tua pergunta. Eu tive sempre bons líderes, bons gestores, bons donos de empresa, e eu consegui... Eu trago duas mensagens muito fortes. Ele nem vai lembrar disso, tenho certeza. Mas ele era um dos presidentes lá do grupo Toda Esquina, me falou duas vezes, falou assim: nunca perca suas raízes, nunca perca sua essência. E um outro gestor falou: nunca deixe de lutar por ti mesmo, porque muitos não vão lutar por ti. E é baseado nisso, né? Eu sempre vinha com esse pensamento: nunca perca as raízes, nunca perca a essência, nunca coloque o dinheiro na frente das coisas. E baseado nisso eu sempre tive, graças a Deus, bons líderes, como eu falei, que talvez a forma que eu enxergasse eles. Mas o que eu enxergo, né? Eu enxergo que o líder, a empresa só cresce se ela fizer com que... E aí isso foi o que eu recebi. E eu meio que isso entrou em mim, sabe? Entrou na minha essência, isso veio natural acontecendo. A empresa só vai crescer se o meu colaborador crescer comigo. Então, eu sou um cara que eu carrego comigo, e quem está comigo sabe, eu não quero crescer sozinho. Eu não quero ganhar dinheiro sozinho. Eu quero que quem está comigo ganhe, se desenvolva, cresça, e que tá tudo certo. Se ele for ser um empreendedor daqui a pouco, se ele ter o negócio dele, se tiver o negócio dele aqui junto comigo, vamos ter junto. Então, o que eu vivi muito de Oral Unique, muito do Nadinho também, que eu consegui trazer para mim, e dos outros líderes que eu tive, que a pessoa cresce, a empresa cresce se eu fizer o meu colaborador crescer. Crescer, eu digo financeiramente também, tá? Ganha dinheiro. Claro. E aí empreender também. E aí eu tive nesse movimento, principalmente nos últimos 5 anos e pouco, ali do ano 2018, janeiro de 2018, até início de maio do ano passado, que foi quando eu saí, eu tive muitas oportunidades de empreender e crescer e me desenvolver trabalhando lá dentro. Antes como
gerente de expansão, que eu vim para ser gerente de expansão, depois eu acabei pegando operação, porque eu já tinha expertise. E eu fiquei muito tempo tocando as duas áreas, operação e expansão. Expansão, talvez a galera pense que expansão seja só vender uma franquia, mas ela é muito mais do que isso. É bacana falar, talvez nos cortes aí seja legal, né? Porque expansão, ela tem uma inteligência por trás disso. É saber para onde eu vou. Para onde eu vou, eu falo, o Brasil tem 5.570 municípios, algo próximo disso. Nem todo município cabe uma unidade de clínica ou de loja ou qualquer negócio. Então, para onde eu vou, onde tem potencial para colocar esse negócio, qual o formato do negócio que eu coloco. É um projeto de viabilidade amplo. Uma diretoria de expansão, ela não é só vender um negócio, ela tem que saber para onde eu vou, porque ela tem que ter perpetuidade no negócio. Sim. Então, para onde eu vou, como eu vou, com que modelo de negócio eu vou, qual que é a minha estratégia de plano de negócio disso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como eu comercializo isso? Eu comercializo só no digital, eu comercializo em feiras, eu comercializo isso em loco. Eu vou bater porta lá atrás, como lá atrás, ou não. Existe a viabilidade técnica e financeira, é viável fazer isso ou não. E como eu coloco um ponto comercial? Onde eu coloco um ponto comercial? Porque o ponto comercial, o famoso PDV, ele é fundamental para a maioria dos negócios. Com certeza. Para a maioria dos negócios. Dependendo do negócio, existem estratégias diferentes. Porque a Ornari, ela tem loja de rua, mas ela tem estúdio. Aqui em Santa Catarina, ela tem um estúdio em Florianópolis. Legal. E em Balneário Camboriú, inaugura esse ano um estúdio. A loja é loja... Conceito. Não é rua. É um andar comercial. Por quê? Porque o público ele não vem da rua. O público vem direcionado por um arquiteto. É um público nichado, ele não precisa, eu não quero uma loja convencional, não é uma loja que precisa na rua. Eu vou entrar na loja e vou comprar um móvel. Então eu tenho que entender a estratégia do meu produto, do meu business e como eu vou, para onde eu vou, se eu tenho um público, para onde o público vem, qual o formato que eu coloco. Então, às vezes parece simples, mas ele é muito mais complexo. E aí eu nem falei da minha história curricular, mas a minha eu fiz TI lá, depois vim para administração, mas a minha grade de estudo, meus MBAs, meus estudos mesmo, são voltados em gestão comercial e negociação e venda. Eu tenho 2 e eu me especializei no quê? Como eu faço uma estratégia comercial, por isso que eu foquei nessa área. E como eu trabalho em negociação e venda. Então, o bacana é que eu vivi, quando eu via o conhecimento vindo ali da FGV, da teoria, eu, tô vivendo isso na prática, cara. Tá acontecendo. Nossa, dá um negócio, cara. E assim, vou ser bem sincero, tá? Pode cortar se quiser, turma. Eu fui ter tesão mesmo em estudar no meu MBA. Eu estudei colégio, eu estudei esse primeiro grau, segundo grau, faculdade. O meu tesão mesmo, velho, foi MBA. O que foi porque lá eu vi aquilo que estava acontecendo na prática do trabalho que eu gostava, a teoria. Uma coisa linkava com a outra. É isso, cara. Isso existe, cara. Isso existe. Não é a fórmula da Bhaskara que eu não vou usar nunca na minha vida. Entendeu? É uma ciência aplicada, né? Aplicada. O funil de venda, os canais de comercialização, etc. Aí nós vamos mais 2 podcasts. Vai mais longe. E aí então eu me perdi aqui, me emocionei e me perdi. Não. Mas voltando então... Você estava falando que da Oral Unique, no processo de expansão que não era só vender, mas sim implementar o negócio. Isso, um processo como um todo, um processo mais complexo, que a gente implementou inteligência de mercado, e aí também definição de ponto e também a montagem de uma unidade, porque definição de ponto, definir, vou colocar uma loja aqui, vou botar uma unidade aqui. E a reforma disso? E o tempo de obra disso? E os fornecedores disso? O empreiteiro disso? E o fornecedor do móvel? E o fornecedor do ar-condicionado, da cadeira? Como é que funciona esse processo todo, o tempo de montagem? Porque quanto tempo menos aberto, menos faturamento, menos receita, menos payback, etc. E análise de perfil do franqueado? Do franqueado. Como funciona? Porque, querendo ou não basta só vender, né? Como você está falando. Não basta. Tem que perpetuar. E aí foi um processo que eu aprendi também, tá? Eu vivi isso aprendendo, porque assim... tem história, hein? Se eu voltar para trás, lá na época de grupo, Todeskin, lá atrás, onde nem era franquia, lá atrás... Cara, bem sincero, lá atrás a galera queria abrir loja, vamos abrir loja. Tem dinheiro, monta loja. Se sabia gerir, se não sabia gerir. Cara, isso amadureceu muito. Só põe para isso amadureceu muito, hoje está muito mais profissional. E na própria Oral Unique, né? Amadureceu muito o processo. Eu saí daí com alguns comitês montados, né? Por sugestões, mas montados por mim. Por exemplo, comitê de aprovação de franqueado. Legal. Comitê de aprovação de ponto. Comitê de renovação, né? Esse não foi montado por mim, foi para o diretor de operações. Que
eu fiquei em operação até meu penúltimo ano. Depois eu saí, entrou um diretor de operação, porque daí tava muita coisa. Começou a ficar tão grande o negócio que eu não conseguia mais trocar as duas áreas. Muito pesada. Porque assim, eu tava em expansão e eu tava tocando operação, porque operação é gerir a rede. E, cara, só. Uma, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Cara, a costa começa a ficar pesada. Claro. E aí entrou o Pereira, grande cara, um cara de mercado muito top, tá ali até hoje, cara que eu admiro bastante, tá tocando operação e ele assumiu essa área. E na diretoria, né? Então, pô, se tu me pediu, eu fugi. Expansão, operação? Não, beleza. Você tá falando justamente questão de análise do franqueado. Como sim, fazer os comitês. Eu falei que o Pereira montou o comitê de operação. Então, como funciona hoje, né, um comitê de franqueado? O comitê de franqueado, ele foi montado com o seguinte aspecto. Toda a diretoria participa, certo? E eu, como diretoria, era na época, né? Como diretoria de expansão, não tinha o voto principal e nem o CEO. Igualitário. Nós tínhamos votos maiores, eu e o CEO. Mas se eu e ele votasse a favor, nós precisávamos de um terceiro. Então, o quer dizer, o diretor de expansão, que na teoria deveria ter mais conhecimento, e o dono do negócio, o principal dono do negócio, se votar a favor, tem que ter mais um. Não serve só eles dois. Não só os dois. Não serve só os dois. Não serviu os dois. Então, nós tínhamos ali 5 ou 6 diretores entre operação, marketing, CMO de marketing, COO, inovação. Perdão, pergunta, todos de dentro da empresa ou tinha externos? A maioria não, metade interno, metade externo, porque o CEO é o fundador, gente. O COO era externo, o CMO ele foi consultor, mas também era externo. Eu era diretor de expansão. Mas aí, cara, eu era interno, mas eu também vim de fora. Mais interno, assim, mas sim. Mas você era empresa, né? Você era empresa. Eles vieram de fora já meio que pro cargo. Assim, eu não, era empresa. Eu cresci ali dentro. E aí o diretor de inovação, que é o Frederico, ele é irmão do Dr. Nadim. E aí ele é interno, vamos falar assim. Então, metade dentro, metade de fora. Legal. Da diretoria. Então, essa diretoria, depois o diretor de operações, que é o Pereira, que é de fora também. Então, existia a votação. Então, o time lá vendeu, certo? Pega todo o briefing do franqueado, qual que é a composição. Porque assim, o franqueado não podia ser só investidor, né? O franqueado tinha que ser uma composição de investidor e uma composição dentista, operador ali. Todo o briefing dele apresenta tudo isso, e aí vem uma votação se esse cara cabe ou não cabe, baseado num perfil de análise dele. E ele diz, não cabe para ser franqueado. Cabe para ser franqueado. Mas tem que passar por um treinamento maior. Menor, isso mais no final, né? Mais no final. Mas e quando era você? Porque eu acredito que no começo você que era todo esse comitê, né? Pô, você que olhava pro cidadão e falava assim, o comitê era eu. Cara, assim, eu vou dizer, nós era menos criteriosos, tinha menos critério ali. Mas eu imagino que, cara, tu fazer uma leitura que de certa forma era um resumo desses comitês. Vou te dar um exemplo, tá? E nem eu, às vezes até o próprio Nadim, ele tem um olho muito bom, né? O CEO, que ele olhava pro cara e disse, ixi, vai dar problema. Ixi, vai dar problema. Mas da mesma forma, ao contrário, tá? A gente tinha certeza. Tinha muito cara que a gente entrou lá e disse, cara, esse cara vai arrebentar. Que eu, inclusive, fui sócio do cara, esse cara vai arrebentar. E o cara não arrebentou. E não arrebentar. E ao contrário também, eu tô te falando, caras que eu fui sócio, né? Hoje não sou mais, mas cara, eu tô com medo de entrar com esse cara aí, velho. Mas vamos lá, vamos na fé, vamos empreender, vamos na coragem, empreender com o cara. E o cara tá voando, top 10 ali, cara vendendo 1 milhão por mês, todo mês, entregando receita, pá. Então, assim, às vezes a gente erra no feeling também, no cheiro, e às vezes a gente... Não é porque tem comitê hoje que o comitê é garantia de sucesso. Claro, o comitê tenta o quê? Ele tenta funilar o processo, ele tenta garantir mais assertividade no processo, né? Tanto para a definição do franqueado, tanto para a definição do ponto de venda, porque o ponto de venda ele é fundamental, né? O ponto de venda ele é importante para esse tipo, para todos os negócios também, mas para esse tipo de negócio também, porque ele tem uma influência, né? Para te entender assim, na época a gente já sabia, né? Isso ano passado, a época eu tô falando do ano passado, né? Poucos meses, 8 meses atrás. Na época. A gente já sabia o raio médio que, por exemplo, então estamos em Balneário Camboriú, então eu sei. Pode ter um paciente que venha de 30 km daqui? Pode. Mas eu sei o raio médio, pode, mas não é a maioria. Eu sei o raio médio que o paciente
flutua pela minha clínica. Flutua, eu digo, ele mora a tantos quilômetros em média por clínica, ou no Brasil, um raio médio global. Então, se eu espeto uma clínica em tal local e o meu público-alvo é X, e eu não tenho esse público-alvo no raio médio, eu não vou gerar o faturamento necessário, a receita necessária. Então, eu tenho que ser assertivo na colocação para ter o público-alvo necessário para gerar a receita necessária, pelo tempo necessário, para payback necessário, por propriedade do negócio, baseado no modelo de negócio, baseado no tratamento necessário. Tem que ser colocado. Então é um pouquinho mais, vai 3 podcasts aqui. Vai 3 podcasts, né? Mas tem que entrar nesses detalhes aí para aproximar, né? Então, que isso tudo te tornou como homem, como empresário, como cara de negócios? Cara, onde que isso convergiu para abrir hoje o seu projeto principal? Hoje? Eu falo que foi o terceiro all-in, né? Vou falar terceiro. Que tem 3 all-in aqui, então eu entrei no meu terceiro all-in. Cara, eu tava... Imagina a crise dos 50, o que vai ser, né? Não, fala sério. Falar que financeiramente, cara, eu tava confortável. Quem me conhece sabe que eu tava confortável. Eu ocupava uma posição de diretoria, graças a Deus, uma empresa que é grande hoje no Brasil. Ela faturou ano passado aí mais de 1 bi de sellout. Então, 1 bi de sellout é dinheiro. O valor de mercado de uma empresa dessa que gira? Hoje, vamos chutar aqui, o Nadinho vai ficar bravo comigo, mas sei lá, seus 300 milhões de reais, algo próximo disso. Né? Uma empresa que, tem 7 anos e pouquinho, 7 anos e meio. Tá bom, tá rápido, né? Tá doido. Então, tem seus problemas, como toda e qualquer empresa, mas eu vejo que seus problemas são infinitamente pequenos em relação às suas virtudes, né? Uhum. E assim, eu venho de outras indústrias, de outros negócios que também têm os seus problemas. Uhum. E falar que não vai ter problema num grupo toda skinny que é enorme, ou no McDonald's da vida, cara, é ilusão. É ilusão e incoerência. Então, assim, nós pegaram os principais franqueados do mundo, ali, do Brasil, falando em Boticário, do mundo, Subway, né? Talvez uma das principais franquias do mundo. O próprio Subway tem seus problemas. Eu conheço franqueado de Subway. Então, assim, quando a gente fala de negócio, de business, né? Não dá para, não é uma receita, mas eu não posso cravar essa receita certa para todo mundo, porque eu dependo um pouco não. Depende bastante de operador. E tem muitos fatores externos, não adianta. Tem cultura, tem muita coisa envolvida em business, né? Em negócio. E o que isso gera no Fábio? Cara, essa época gerou um Fábio empreendedor, gerou um homem mais maduro, porque nessa época, né, fui pai, fechei a fábrica, né? Pai 3 vezes, então se tornou um homem mais maduro, um homem mais inteligente. Eu me considero um homem mais preparado, apesar que eu sei que eu tenho muito a aprender. Me tornou empreendedor, né? Hoje eu sou franqueado ainda do projeto, tenho outros negócios. Acabei saindo de uns, entrando em outros. Acabei, nesse movimento desses anos, sentindo gosto do mercado imobiliário. E foi por isso um dos principais motivos de sentir o gosto do mercado imobiliário, porque a região aqui é muito boa, que eu quis entrar no mercado imobiliário, que eu quis vir para o mercado imobiliário. Então, eu já tinha uma leve não, né? Relação forte. Quando eu falo de imóveis sob medida, eu estou falando do mercado imobiliário. Né? Mas então eu já tinha uma ligação com o mercado imobiliário, tinha uma ligação com investidores, tinha uma ligação com luxo, quando eu falo de Ornari. Então eu vim construindo uma relação de network. Então não quebra-cabeça. Aí, com arquitetura, né? E arquitetura tem a ver com o mercado imobiliário. A arquitetura está dentro da tua casa, né? Pois é, minha esposa é arquiteta, né? E boa, por sinal, né? Boa, tipo, é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa pensante, é uma pessoa que tem uma visão bem bacana. E a gente acabou, nesse último ano, decidindo empreender carreira solo, vamos falar assim, né? Porque eu já era empreendedor, ainda tenho franquias. Vai estar na hora de não que eu não dei tom, né? Eu dei tom na Hora Única, com certeza dei tom em todos, porque eu passei por caras legais, então eu consegui dar tom nos projetos que eu participei, mas eu disse assim, dar tom, eu aprendi bastante coisa, né? Eu aprendi muitas dores. E aí, quando eu quis vir para o mercado imobiliário, eu disse, cara, eu acho que está na hora de eu fazer efetivamente algo. Eu fui atendido aqui por alguns corretores. Na sua grande maioria, com todo o respeito, eu sempre senti, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma coisa ali. Né? Eu senti que
precisava algo mais. Pô, será que não falta isso, falta aquilo? Pô, tá na hora de eu fazer o meu. E aí eu dei o terceiro all-in. E vim empreender no mercado imobiliário, né? E aí já sabendo de fluxo digital, já sabendo de fluxo offline. Uma bagagem completamente diferente. Já sabendo dos tempos e movimentos do mercado, já sabendo a alta concorrência, já sabendo o alto público, já sabendo que eu tinha que nichar talvez os meus produtos de atuação, já sabendo que eu tinha que nichar construtora, já sabendo a guerra que é ali fora de corretores. Já sabendo que ia ter uma curva de ramp-up, e o ramp-up acontece em qualquer negócio, que é o amadurecimento do negócio. Já sabendo que tem corretor famoso que veio para cá e ficou 6 meses sem vender nada, que teve que vir com network para fazer a primeira venda, que não foi no digital, e depois foi crescendo e foi construindo. Já sabendo de muita coisa, eu disse, bom, eu vou fazer o meu agora. Né? E aí, o fazer o meu... Nós temos 17 de janeiro, foi 17 de maio a nossa inauguração, então completamos hoje. 8 meses. Foi, né, Pedro? 17 da hora, de maio. Legal. 17 de maio, então, esse ano, 17 de maio, nós vamos completar 1 ano. Nós temos 8 meses, vamos falar da nossa inauguração. E aí eu aprendi bastante coisa também. Eu aprendi que não é porque o cara já vendeu muito que é Ctrl-C e Ctrl-V. As coisas não são assim. As coisas têm que amadurecer, tem a sua jornada do ramp-up. O ramp-up é os primeiros 6, 12 meses de um negócio, ele tem o seu amadurecimento, ele tem o seu entendimento de produto, ele tem o seu entendimento de público-alvo, ele tem o seu entendimento de mercado, de como eu vou entrar nesse mercado, quais são os pontos-chave desse mercado. Nós conversamos um pouquinho antes, não vou falar todos, mas eu já tenho eles muito claros comigo, não vou entregar toda a receita aqui, porque eu estou aprendendo ela e ela custa. Ela é cara. E eu não vou vender em curso, pode ter certeza que eu não vou vender em curso. Mas é uma receita que eu ainda estou aprendendo. E acho e acredito que vou aprender por muito tempo ainda. E sou humilde. Quem trabalha comigo sabe que eu sou humilde a ter que aprender se tiver que aprender. E se eu tiver que, sempre falo lá no meu, se eu tiver que cair e levantar 50 vezes, eu vou levantar. 60 vai ser 100, quantas for necessário para que a gente consiga chegar no objetivo nosso, né? Eu sei que você não entrou para que seja um projeto de curto prazo. Não. O que você visualiza hoje desse seu projeto? Ou seja, qual que é a validade dele? Qual que é o prazo mínimo? Você é um cara... pergunta, agora você pegou uma curva aí, né? Não, eu sou um cara que eu fecho alguns ciclos, não sei se tu percebeu, né? Eu fechei alguns ciclos. Sim. Mesmo sendo tudo certo, eu fechei os ciclos. Cara, eu vou dizer assim, eu montei o projeto para ser algo a longo prazo na minha vida. Mas eu não vejo me encerrando a minha vida nele. Talvez seja algo surpreendente, talvez seja até quem está nessa sala aqui se surpreendendo com isso. Não é encerrando a minha vida nele, assim, eu entendo que eu tenho um ciclo nessa jornada. Tudo na nossa vida é um ciclo, né? Tudo na nossa vida é um ciclo. Eu pretendo a longo prazo, não é curto nem médio, é longo, bem longo prazo, ter boas parcerias. Né? Boas parcerias comigo, que eu tenha sócios futuros. Mas hoje eu ainda tô longe dos grandes players, não me considero um grande player de Balneário Camboriú, mas eu pretendo ser um grande player de Balneário Camboriú e região no mercado imobiliário. Tem muita gente boa aí. Assim como todo negócio tem muita gente amadora, e eu sei. Normal. Mas assim como todo negócio tem muita gente boa aqui, que eu já percebi, e aí, claro, não vou ser antiético aqui, entrar nos nomes, mas o trabalho, a forma que atuam, trabalham muito bem, com ética, com respeito, plantando bem. E eu, sim, a minha ambição a médio prazo é estar posicionado nesses. Né? Não quero ser melhor que ninguém, não quero estar melhor que ninguém, mas estar posicionado entre alguém que esteja fazendo um trabalho bem feito, reconhecido, gerando resultado e gerando um propósito que ele é bem claro. Né? Fazer para o cliente aquilo que você gostaria, a forma que eu gostaria de ser atendido é a forma que eu quero, que eu carrego para atender meus clientes. Né? Então é isso, né? Construindo, claro, financeiro, né? Construindo receita. Eu vim aportando. Né? O meu negócio eu comecei montando uma estrutura legal, eu comecei soltando outdoor, eu comecei soltando tráfego pago, mesmo sem ser vendido. Olha, já vendi, perdão, né? Mesmo sem ter vendido nada, já soltei de cara. Perdão a colocação, mas eu vejo que, como alguns ramos, mas dentro
desse nicho em específico, a gente vê muitos que, para começar, aparentam ser e ficam nesse ciclo de aparentar ser algo que até de fato tentar se tornar algo que há muito tempo já se mostrava, se vendia. E de certa forma não, com toda certeza, você entrou na contramão desse processo, que eu acho que é o mais que certo, mas você entrou grande, você entrou com condição, você entrou com um padrão de vida que talvez o que muitos desejam ter, você entrou com esse padrão de vida, você entrou com uma segurança financeira. Mas claro que você sabe... Eu não vim oriundo do mercado imobiliário, né? E não tem problema falar aqui, a minha história não é do mercado imobiliário. Sim. A minha história está começando no mercado imobiliário, é diferente, né? Eu fui um executivo durante, quanto tempo? Sei lá. Vamos somar tudo ali, quase 20 anos Isso. do varejo. Eu fui um executivo de mercado com todo o respeito, de grandes indústrias. Claro. De grandes marcas. Então eu vim oriundo disso, né, Pedro? Entendeu? Então, vem com uma bagagem completamente diferente e vem já mostrando, realmente, não vem aparentando ser algo, mas você vem buscando trazer toda a sua bagagem, toda a expertise que você adicionou nisso, na experiência do cara adquirir o imóvel, né? A experiência do cara adquirir o lugar para se tornar o lar da sua família, o investimento. Então, cara, é engraçado, eu brinco muito com meninos aqui, assim, sobre, no bom sentido, quebrar o mercado, que é você oferecer algo tão bom, num custo-benefício tão bom, que se torna difícil de haver uma competição, porque você entra nesse... E, de certa forma, você entra um pouco nesse exemplo, porque você vem de uma bagagem extremamente alta para fazer o que hoje muitos estão tentando fazer aqui. Aqui eu repito, tá? Eu enxergo, eu vejo que muita gente está entregando coisa legal, mas eu enxergo que a gente vai conseguir, né? O time que a gente está montando é um time bem legal. Não é o Fábio, né? Quando a gente vê os vídeos aí rodando, quando a gente vê um patrocinado rodando, quando a gente vê uma edição, talvez seja o Fábio que esteja ali, mas tem um time por trás disso, né? Não é tão grande, é que nem talvez lá atrás, né? Um time pequeno hoje, mas que com certeza ele tende a crescer, já está crescendo, né? Nós já viramos o ano crescendo, esse ano de 23 para 24, né? Não é nosso... Fala primeiro ano, mas não é nosso primeiro ano, não completou ainda, mas nossa primeira virada de ano. Então o time já está crescendo, então eu tenho muita gente boa comigo. E eu sempre falo, quem acredita, né, quem está comigo, que acredita, que está junto, né, são pessoas boas e que vão crescer, né, que vão crescer. E eu quero que cresça, né, eu não quero crescer sozinho. Então tem gente junto, tem gente por trás e tudo vai dar certo, tudo já está dando certo. Já começamos o ano muito bem, graças a Deus. Daqui a pouco vocês vão ver novas caras aí nas mídias, no marketing, que é do time, né? Que é construção nossa. Então, por isso que eu falo que a longo prazo eu quero sim consolidar o Fábio. Eu quero consolidar a Paese Brena, que é a imobiliária. Paese e Brena é o meu sobrenome da minha esposa, apesar dela ter meu sobrenome Paese também, mas Brena vem da família dela, né? Como pai. Eu quero consolidar ela no mercado. Já me pediram várias vezes, tá? Pô, tu vai montar franquia, né? Pô, eu sei montar uma franquia, né? Posso montar uma franquia de imobiliária aí, montar uma cópia da Remax aí no mercado. Aí. Nada se cria, tudo se copia, né? Remax é consolidada ali. O próximo convite que tiver para a ABF, fica ligado. Vai montar uma My Broker do Ricardo Martins. Cara, eu vou dizer assim, hoje, talvez eu estou dizendo que não. Mas as coisas mudam, né? As coisas mudam. Eu gosto disso, eu gosto do franchise. Dizer que eu não gosto do franchise, eu vou estar te mentindo. Não né? tem como. Vou estar te mentindo, o cara que veio nessa linha. Mas o meu plano a médio prazo é consolidar, né? A curto, médio prazo é consolidar as marcas, né? Fábio Paese, consolidar as marcas da imobiliária, Paese Brena Imóveis, e também um projeto que a minha esposa é arquiteta, mas a gente já está consolidando ele, que é a Mora Rosa Arquitetura. É consolidar esses 3 projetos, é deixar eles fortes no mercado. Então, ao curto, médio prazo, a gente vai consolidar eles, estruturar, fazer crescer, fazer projetos maduros, todos focados num atendimento com qualidade. Quando falo atendimento com qualidade, quando a gente fala de imóvel premium, não é necessariamente no valor financeiro, é na estrutura, no apoio jurídico, é no apoio... na composição e como eu posso ajudar ele no processo de compra, né? Como é que eu entrego a documentação desse imóvel, como está o imóvel, se ele está pronto, está
firme. Tu pode comprar um imóvel desse, tu não vai ter problema. Né? Então, é algo um pouquinho maior, não necessariamente que não tenha gente fazendo, tem gente fazendo, mas é do nosso jeito, com carinho. E aí trabalhando todas as etapas, né, da gestão, da venda, seja em CRM, seja em funil de venda, seja no processo como um todo, do primeiro contato, até a fidelização do cliente, até na volta dele conosco. Essa é a ideia de construção. E aí, a longo prazo, não sei se foi isso que tu queria saber, a longo prazo, mais a curto? Isso, a longo prazo. A longo prazo é talvez crescer com os projetos, né? Talvez crescer se vai ser franchise, se os projetos vão ser mais exclusivos. Talvez o Fábio pense num projeto do Fábio, a minha pessoa, um projeto mais exclusivo, num ticket highline, né? Num ticket alto, tipo Ornari. Eu penso assim. No imobiliário ainda? Tudo no imobiliário. A Amora Rosa é arquitetura, né? Mas no imobiliário. E aí eu penso também, por que não outros projetos de construção, mas aí é algo que é sonho, que está ainda no sonho, né? E aí consolidando o crescimento delas. Estão consolidadas, está certo, está redondo, está todo o processo ajustado, e talvez uma segunda, uma terceira unidade, uma quarta, uma quinta, se é próprio, se é franchise, é outra coisa. Aí o futuro vai mostrando. Aí o futuro vai, e às vezes pode ser assim, não, eu quero ficar só assim e tal. Pode ser também. Vamos ver. Aí deixa guardadinho. Cara, que bate-papo. que conversa. Já deu uma hora aí, turma? Já passou, já passou. Nem falei muito, né, cara? Cara, mas, bom demais. Eu acho que assim, que quem tá assistindo essa conversa, eu acho que se o cara parar e começar a fazer as contas, falar assim, cara, é muita coisa que se você aplicar, vai dar certo, vai prosperar, vai conseguir sair de um ponto e chegar em algo maior, sabe? Assim, acho que pra gente finalizar, Fábio, tem alguma coisa que você gostaria de ter falado aqui que ainda não falou, cara? Talvez sim. Uma caixinha de resposta que eu respondi esses dias aí. Uma dica, né? O que a gente pode dar de dica para quem está começando, para quem está querendo, né? E aí não é só no imobiliário, tá? Porque eu falo com o Pedro lá não com você, né? Com o Pedro lá da imobiliário, falo, Pedro, corretor, cara, com todo respeito, é fácil, sei, cara. Vai ali no Cresce, faz um curso de R$ 1.700, parcela em 10 no cartão. Abraço. Faz 5 meses, cara. Pra mim, corretor, não é ele não cresce fazer o Cresce, não, velho. Pra mim, o processo tem que ser mais embaixo. É um pouco grande parte disso que eu tô te falando aqui, pra ser um profissional. Então, assim, eu tô começando, sou humilde como corretor, tô começando. Trago a bagagem que a gente ouviu, que você falou, para construir algo a médio e longo prazo. Mas o que eu quero dizer aqui para a turma, talvez tenha gente que é referência e esteja ouvindo, que, pô, sucesso, talvez seja gente que esteja se espelhando, pô, o que eu posso fazer? É assim, cara, tem muito do acreditar, sabe, Pedro? O acreditar, às vezes, sem saber, lembra lá atrás, não sei vender, mas eu vou aprender, né? Pô. Não sei o que é o comercial, mas eu vou aprender. Cara, você com 24 anos, teu pai não acreditava que tu era um cara em vendas. Tipo isso, assim, mas eu entendo a visão dele, tá? Cara. Eu entendi a visão dele, porque pra ele não era. Tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. E tá bom, naquele momento tá tudo certo. Então, o acreditar tem que ser muito forte. Sabe por quê, Pedro? E aí eu já falei isso lá na imobiliária um dia desses. O problema é que as pessoas, e não todo mundo, né, mas algumas, com certeza, e é por isso que elas querem as coisas fáceis. Elas não querem passar pela dor, pela dificuldade, né? Porque as coisas não caem do céu, né? Pum, toma aí uma imobiliária pronta, montada, 10 leads para atender amanhã e amanhã ele vai fechar o contrato. Não vai cair, filho. Não é assim. Se você não for atrás, não ralar, não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, o que eu quero dizer para você que quer fazer alguma coisa, você que está assistindo a gente aí, cara, você tem que fazer. Você tem que ir atrás. Você vai ter pedras no caminho, você vai ter dificuldades, você vai ter dias que você vai dizer assim, putz, que merda, velho, será que eu estou no caminho errado? Será que eu estou fazendo errado? E aí você não pode desistir, cara. O problema é desistir. As pessoas põem 3 problemas. Não é isso aqui, vou fazer outra coisa. Vou virar corretor, que daí é mais fácil. O cara vende 1 milhão, ganha 50 de comissão, fiquei rico.
A galera pensa isso aí, né? Pensa. Lógico. E depois que se o cara vendeu, der a sorte de vender uma, aí sim, tô o cara. Então, assim, não desista, né? Não desista, independente de corretor, de empreendedor, né? O cara queira montar um negócio. As dificuldades, o Brasil é um país grande, tem muita gente com dinheiro. Mas política, cara. Se a gente for ficar pensando em política toda vez que acontece uma baixa na economia, não monta nada, né? Quando eu fui começar a montar a minha imobiliária, a minha esposa falou assim, tem bastante imobiliária, tem bastante farmácia, tem bastante hamburgueria. O que não tem bastante? Então eu não vou fazer nada. Não, se for assim, eu não vou fazer. Se for pensar assim, eu não vou fazer. Então assim, cara, você quer algo, quer mesmo. Quer mesmo, querer. Quer mesmo perder peso? Quer mesmo fazer academia? Quer mesmo? Você tem que fazer, cara. Não é você que tem que fazer, bicho. Não adianta jogar no outro negócio, e não é esperar cara. Situações favoráveis, né? As situações todas voltarem de acordo com o que você precisa. Eu quero vender um imóvel. Então hoje eu botei uma postagem, não fiz tráfego nenhum, eu vou esperar que alguém me chame no direct. Vou esperar que esse cara me chame no direct. Ele vai marcar uma visita amanhã e vai mandar um pix de 3 milhões. Fácil. Vai nessa, filho. Senta e espera. Vai nessa que não vai acontecer. Então, o que eu quero dizer contigo? Tem que trabalhar, é difícil. Dá trabalho fazer vídeo, dá trabalho editar vídeo. Custa dinheiro, com o comprador custa dinheiro. Cara, uma coisa legal. Eu sei que na tua área já é bem mais consolidado isso. Mas tu veio como executivo de outros segmentos. Sim. O que você vê hoje de importância do digital? Da presença digital, da importância da distribuição de conteúdo, da importância até mesmo de mostrar as caras, eu vou falar de forma pejorativa, do famoso videozinho. O que um videozinho pode gerar num negócio? Eu vou ser bem pragmático, tá? Eu já fiz venda de network no imobiliário. Mas se eu não tiver o digital, eu posso fechar. Pode fechar, imobiliário. Pode encostar as portas. Se eu não tiver tráfego, se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver edição, eu posso fechar. Eu fecho amanhã. Se eu travar o digital, eu fechei. Hoje. E aí eu uso referências do mercado imobiliário. A gente pode olhar referências. Pega o Ricardo Martins, pega Augusto Braga, caras... O próprio Pilger aqui da região que a gente tem, cara consolidado ali no mercado. Muita gente está em cima do digital. É claro que com o tempo, aquilo que eu falei... Não é só o digital. Não é só o digital. A construção de marca e depois que tu cria a tua carteira, o network, ele se fortalece, porque tu vendeu para um, tu vendeu para outro, vendeu para outro, o cara confiou em ti, tu mostrou um trabalho bacana. Isso é um processo natural, né? E não é do imobiliário. Isso é de qualquer negócio. Isso é de qualquer... Sabe por quê? Vou dizer o porquê. Diga. Vou dizer o porquê. Vou te dar um exemplo. Hoje, eu corto o cabelo perto da imobiliária. Não tem um pouco, mas corto. Tem um pouco, mais corto. Mas assim, os caras não captaram digital. Calma, beleza. Eu passei na rua ali, vi, tá legal, bacana. Se eu não tivesse gostado do trabalho do cara, você acha que eu ia voltar? Não, de forma alguma. Não ia voltar. Então o atendimento foi bacana, o preço tá justo, o ambiente tá bacana, o corte tá do jeito que eu gosto, da mesma forma que a entrega foi boa, a entrega foi boa. O produto foi bom da mesma forma que eu entregava em outro local. Sim. Não mudou nada. Se eu não tivesse gostado, eu ia continuar no outro local, tá tudo certo, não ia mudar nada na minha vida, talvez 5 minutos a mais de carro, e eu ia continuar no outro local. Então, o que eu quero dizer para ti, que o atendimento a longo prazo, ele gera receita, gera network, um indicou para o outro, o Pedro trabalha conosco, corta no mesmo local, mas eu tenho uma entrega, depois que eu entrego, vou voltar lá na Aura Unique, tá? A Aura Unique é muito forte em digital, nas clínicas, para vender para o paciente, mas a longo prazo, o principal meio de venda é a indicação. 40% é indicação. 40%? 40%. Só que isso não é construído no primeiro mês de clínica. Isso é construído ao longo do tempo. Porque depois que eu entrego qualidade, o cara indica e compra. Então isso é uma construção. E eu te digo, esses corretores que estão consolidados hoje, eles podem ter começado pelo digital, mas eles estão consolidados porque eles fizeram uma boa entrega. E consequentemente o cara comprou com ele de novo, o cara só compra com ele, e o cara vem, o cara indica, o cara vem, o cara indica, e aí o cara estourou. Porque ele fez um bom atendimento. Eu vejo que... Eu concordo 100% com o que você falou.
Mas eu vejo que a atração que o digital traz, ela é algo que você deixa de depender da indicação de pessoas. Isso é necessário, isso é o processo natural. Eu acho que toda empresa, ela pensa em entregar um bom serviço, uma boa experiência, ter uma boa entrega. E, consequentemente, vai trazer as indicações. Se eu não tivesse digital, eu tenho 8 meses de empresa, eu não teria o nível de cliente que eu tenho hoje. Se eu não tivesse, vou ser mais específico, se eu não tivesse Instagram, eu não teria o nível de cliente que eu tenho atendimento essa semana. Você investe hoje mais... De alguns milhões de reais. Você investe hoje mais no seu aluguel ou na sua estrutura do digital? Tráfego pago? Não, eu visto mais em marketing, lógico. Alugar mais barato, bem mais barato. Eu invisto mais em marketing. Hoje o meu maior custo é marketing. E aí não é só de eu trabalho um pouco off, eu trabalho um pouco off para reforço de marca. Eu acredito também no off. Eu acho que a composição do marketing ela é importante. Né? Você, como um executivo de 20 anos de experiência, não vou nem falar tanto da experiência do imobiliário ainda, mas se tratando de negócios locais, o que você vê como você enxerga a situação onde o empresário, o negócio ele está passando por uma certa dificuldade financeira e ele pensa em cortar a verba de marketing? Eu já passei por isso, tá? Eu não, né? Mas gente me pedindo para fazer isso. Isso é assim, ó. É tu que tá tirando o combustível do carro, tá? Por quê? O marketing ele é tão importante pro negócio, na alimentação do negócio. Ele não é solitário, ele não é único. Por que eu não falo que ele é solitário e não é único? Porque tu retroalimenta ele. A atração digital, o on e o off, a mescla disso, dependendo o público, ele vai te trazer clientes. Essa mescla te traz clientes. Mas a continuidade desses clientes é o teu atendimento, certo? É a tua entrega, é o teu produto final. Por isso que eu te dei aquele outro exemplo. Mas, dependendo do tipo de produto, tu compra um imóvel quantas vezes na vida? Quantos imóveis você comprou? 2. Quantos anos você tem? 25. Beleza. Quantos anos você vai morrer? 100? 80? Uns 85. 80. 90. Quantos imóveis mais você pretende comprar? Você acha? Mais os 2? 50. Pois é. Você ganhou bastante dinheiro, comprou 50. Mas a média no Brasil é de 1 a 2 imóveis por pessoa. O que eu quero dizer contigo disso é o seguinte. Talvez tu não tenha segunda oportunidade com o cara. Concordo. Então tu vai ter uma oportunidade com ele. Porque ele talvez já... Não, tem cara que compra 10, beleza. Sim, vamos na mas média. Vamos no padrão. Vamos no padrão. Se a média é 1 a 2, se eu posso ser só uma oportunidade com o cara. Se ele veio de todo um trabalho de tráfego, eu tenho que fechar ele. Porque ele não vai me comprar mais. Não vai comprar mais. Na média, não vai comprar mais. É um tiro, né? Se eu fechei com ele, fidelizei, ele me indicou pro outro, eu pego o outro. Só que eu estagnou, esse cara acabou, não compra mais. Eu tenho que retroalimentar, eu preciso do marketing. Ele é fundamental para trazer de novo. Porque se esse cara ele entrar na estatística, ele não compra mais. Sim. Se você entrar na estatística, você acabou, você não compra mais. Se você não entrar na estatística, tá tudo certo. Fazer investidor imobiliário é diferente. Sim. Agora não. Então eu tenho que pensar com as duas cabeças, o investidor e o cara que vai terminar. Então o marketing ele é fundamental. O marketing, quando eu digo marketing, é bem amplo que nós estamos falando aqui, né? Marketing é muito mais do que tráfego. Não é um post, não é um post aí me desculpem a galera do marketing. Mas é muito mais do que um outdoor. Então, a composição disso é muito maior e ela é fundamental para qualquer negócio. Quando o cara vai cortar isso, ele vai dizer assim, eu vou me enterrar de vez, na minha percepção. Eu comecei o meu negócio falando assim, quanto eu vou investir de marketing? Se eu não investir, eu não coloco. Hoje eu corto brinde, mas não corto marketing. A galera lá sabe. Eu paro de comprar brinde para enxugar custo, mas o marketing eu não corto. Isso eu não corto. Para finalizar, 3 conselhos ou 3 chaves, coisas muito objetivas, que você daria para alguém que está começando a empreender, começando uma carreira? Básico e simples. Acreditar naquilo que você quer. É básico, mas né? Acreditar muito. Não desistir. Não desistir. E eu tenho algo muito forte comigo. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. O acreditar tem que ter fé.
Beleza? Show de bola. Fábio, foi um prazer receber você aqui. Pouco você conhecer não, né? Vim mais uma vez na nossa casa. Eu espero que você tenha realmente se sentido à vontade, que essa conversa possa ajudar muitas pessoas que estão na caminhada, estão na trajetória, pessoas aí que estão... E esse é o objetivo, né? Que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a vida de alguém, que essas nossas palavras sirvam para que alguém saia do patamar que ela está hoje e evolua como pessoa, como profissional, como ser humano, como família. Esse é o objetivo de estar aqui. É isso aí. Beleza? Valeu, turma. Galera, para não esquecer, se você continuou, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de comentar, deixar ali o que você achou desse papo, talvez algum insight, alguma coisa que realmente te edificou nesse vídeo. Comenta, né? Se inscreve no canal, faz todo o protocolo que você já sabe. @Fábio Paese. @Fábio Paese. Para comprar um Imóveis. imóvel, como que eu faço então, Fábio? Qual que é o Insta? @Fábio Paese ou @Paese e Brena Imóveis, Balneário Camboriú e toda a região. É isso aí, galera. Segue lá. Tamo junto, até a próxima. Valeu!